Pronto. Então, o sistema respiratório superior, né, a gente falou que ele é dividido em sistema respiratório inferior e superior. O superior, existem diversos tipos de patologia, síndrome braquicefálica, colapso laríngeo, trauma laringo-traqueal, traumas nasais, colapso de traqueia, paralisia de laringe ou hemiplegia de laringe, massas ou infecções nasais, massas laringe, corpo estranho e anomalias congênitas. Sintomas não vamos ver, porque isso é patologia cirúrgica, então não precisa decorar. Sistema respiratório superior, dependendo, por que eu botei sintoma? Porque dependendo do sintoma, a gente tem uma conduta pré-operatória, ou seja, estabilizar o doente para poder fazer a cirurgia. A gente não pode sair, algumas patologias, não pode sair operando direto, porque as complicações no pós-operatório serão piores. Né? A gente já falou da profilaxia, né, do tratamento de alguns sintomas e do planejamento cirúrgico e as complicações. Antibióticos mais usados, né, são esses, tá? A gente normalmente usa uma cefalosporina, pode ser cefazolina, ceftraxona, o importante é saber a dose, e uma enrofloxacina também é bastante usada. A amoxicilina, a doxiciclina e a azitromicina normalmente não são utilizados no pré-operatório, sim no pós. Anatomia cirúrgica, né? A gente vai subdividir em 3 áreas: narina, conchas, a narina e as conchas nasais, orofaringe e traqueia, tá? Então, como eu falei, a orofaringe, a gente tem que ter muita atenção. Não recomendo ninguém sair metendo a mão na orofaringe, porque são estruturas muito delicadas e são estruturas que levam a complicações graves no pós-operatório. E essas complicações a gente vai ver que são realmente difíceis de serem tratadas e pode levar a uma traqueostomia. Bom, então vamos lá. Dá para passar, filhão? Então, ó, a anatomia cirúrgica. Então, eu tinha perguntado, né, qual é a função: filtrar, aquecer, exatamente isso, né? Então, a função disso aqui é preparar o ar para que a gente tenha menos complicações no pulmão. Ou seja, aquecer, filtrar, tirar impurezas e preparar o ar na temperatura ideal. Então, eu tenho aí essas estruturas: concha nasal ventral, concha nasal dorsal, conchas etimoidais e seio frontal. Tudo isso é muito vascularizado. Então, qualquer patologia nessa região, a gente tem que ter a consciência que vai sangrar bastante, e no pós-operatório pode ter complicações aí de sangramento, que qualquer espirro que o animal dê, qualquer coágulo, qualquer coisa que vá estimular o reflexo de espirro ou até mesmo tosse, o animal pode ter sangramento no pós-operatório. Então, é um lugarzinho chato a gente trabalhar. Tá? Normalmente, esse lugar tem associação com neoplasias, tá? E abscessos, né? Olha aqui como é que fica bem próximo do dente, né? Então, as fístulas oronasais. A gente vai chegar lá, vamos continuar na anatomia. Narina não tem muita complicação, né? A gente tem aí as raças braquicefálicas que são submetidas à rinoplastia, né? Muito pouca gente faz, mas não precisa, não tem estrutura tão importante, não é uma cirurgia tão difícil, então não tem muito mistério a gente trabalhar nessa região, tá? É basicamente feito de cartilagem. Essa cartilagem tem um pouco de vascularização, sim, mas vocês vão ver que não sangra tanto assim quando a gente mexe na região para fazer rinoplastia. E aí a gente começa a entrar na orofaringe, que aí sim a gente começa a ter uma região bem sensível à manipulação, né? A entrada da laringe, né? Processo corniculado, as cordas vocais, e aí você entra lá na traqueia. Epiglote, tá? Então, existem algumas patologias que acometem essa região, a gente vai ver. E toda essa região ela é muito sensível, né? Principalmente em gato. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao manipular ou patologias que a gente precise acessar essa região, tá? O acesso pode ser oral ou pode ser cervical, mas normalmente a gente prefere um acesso oral, dependendo da patologia também. Traumas nasais, tá? Vamos para as doenças.
né? É bem comum, tá? Traumas e neoplasias são bem comuns, principalmente em gato, né? Carcinoma epidermoide de plano nasal. E os traumas por conta das brigas aí. A gente vai ver aqui, ó. E aí, a gente tem que conhecer a anatomia, a gente já viu, basicamente tem as cartilagens, né? Vamos ver aqui, ó. Então, o nariz ele é dividido, né? Em vários tipos de cartilagem, tá? A gente tem a cartilagem acessória, que é um pedacinho da cartilagem que segue aqui para trás do nariz, a cartilagem nasal dorsal, cartilagem ventral lateral e os ligamentos, né, que compõem e prendem essas cartilagens, tá? Então, a rinoplastia, né? Conduta pré-operatória, normalmente não precisa fazer muita coisa num tratamento para rinoplastia. Quando é a patologia de narina estenótica, que a gente vai ver, não tem muito o que fazer. Agora, quando é trauma, a gente primeiro tem que fazer a antisepsia, a limpeza e o debridamento daquele trauma, porque normalmente trauma é o quê? Ferida contaminada. Então, a gente tem que fazer a limpeza e remoção de todos os corpos estranhos, debridar todo o tecido e fazer a reconstrução daquele tecido. Planejamento cirúrgico. Se for rinoplastia, é só escolher a técnica, né? Se for trauma, se for reconstrução nasal, é só ir montando um quebra-cabeça de acordo com o que a gente encontrar. E aí depende do que a gente encontrar. Se for neoplasia, não tem jeito, a gente tem que tirar toda aquela parte de cartilagem. A gente vai ver isso. Então, é um exemplo de rinoplastia por trauma, tá? E aí, como eu falei para vocês, normalmente uma ferida aberta é uma ferida contaminada, com algumas exceções, e aqui está uma delas, né? Qual é a classificação dessa ferida? Aqui, ó. Aqui tem pus. Então, essa ferida é o quê? Olha aí, tudo amarelado. Que tipo de ferida a gente está lidando? Ferida com pus é o quê? Contaminado. Não. Suja. Isso, suja, né? Ferida com pus é ferida suja, né? E aí, qual é a conduta de uma ferida suja? Normalmente, sempre pedir cultura antibiograma, tá? Para saber se o antibiótico que a gente vai fazer vai ser eficiente. O que vocês fazem ou podemos fazer? O que a gente deve fazer? A primeira coisa que a gente deve fazer quando está diante de um caso desse? Ó, A higienização. né? A limpeza, sim, né, da região, mas primeiro, antes de limpar, o que eu tenho que ver? Eu tenho que ver se esse pedaço que está pendurado está viável para eu poder implantar, né? Olha só, perdeu tudo, né? Ele perdeu a bochecha, perdeu parte da narina, perdeu um monte de coisa. Olha como é que está pendurado aqui, né? Toda aquela parte de ligamento de cartilagem foi embora, né? E esse lado da vascularização está comprometido. Então, você tem que ver se esse pedaço está viável, se ele ainda está vascularizado. E como é que a gente vê isso? Bom, se você tiver um Doppler, dá para achar a pulsação do vaso aqui. Se não, temperatura da região e fura com uma agulha e vê se sangra. Se sangrar, é porque tem vascularização, né? Diante disso, você passa para a etapa seguinte. Está viável, né, o tecido, então eu vou tentar reimplantar esse tecido. Mas para reimplantar esse tecido, a primeira coisa que eu tenho que fazer é um debridamento e remoção de todo o corpo estranho, tá? Então, são um cachorrinho que foi operado lá na faculdade, né? Então, olha a diferença, né? Todo aquele tecido necrosado, infectado, tem que ser removido, né? A gente vê que a maxila superior aqui, ó, a pontinha dela foi arrancada, foi avulsionada pela mordida, né? Então tem fratura óssea. Isso é uma cirurgia que vai ser a correção disso vai ter que ser feita em um segundo momento, um segundo plano. Primeiro é a reconstrução nasal, depois a gente vê a parte de óssea e dentária.
Esses dois tubos aqui são para tentar manter a viabilidade das fossas nasais, né? Que o processo de cicatrização pode fechar, né? Cicatrização ela sempre faz com que o tecido regrida, né? Então, aí a gente começa a fazer, né, a cirurgia. Bom, como é uma ferida suja, né? Se fosse uma ferida contaminada, você não pode fazer uma sutura que use um fio multifilamentar nessa região. Então, você não deve fazer pontos do subcutâneo, porque a ferida está contaminada. Por mais que você já tenha feito uma antisepsia, um debridamento, sempre vai ter tecido contaminado. Isso a gente não vê a olho nu, né? Então, a gente deve escolher um tipo de sutura que pegue todo esse tecido aqui embaixo, né? E que não gere mais infecção para o nosso paciente, né? E aí, o pós-operatório imediato, né? Aqui na revisão para tirar os pontinhos. Como é que ficou bonitinho, né? Ficou bem feitinho. Aqui ficou só um tubo, né? Aqui, essa narina já tinha perdido, o trauma foi tão grande, porque já tinha fratura aqui em cima, então o tubo aqui não adiantou de nada. Bom, como é uma ferida suja, gente, a gente deve colocar o dreno, né? Para poder drenar as secreções que vão sair, porque você vai fechar, vai suturar uma ferida contaminada ou suja, né? Então, nesse caso, a gente não coloca dreno, porque o próprio orifício nasal vai servir de drenagem dessas secreções, tá? Qual o tipo de fio, qual o tipo de ponto que a gente pode aplicar nessa região para tentar diminuir o espaço morto da região inferior, da região abaixo da pele e da narina, e que vai ajudar a manter a redução de possíveis hemorragias aí no pós-operatório. Qual o tipo de ponto que a gente pode usar aí? Alguém arrisca? Ponto e fio. Eu tenho que usar um fio monofilamentar. Se está na pele, qual é o fio monofilamentar que a gente usa na pele? Nylon. Isso, nylon, né? E qual é o tipo de ponto que vai ajudar a reduzir esse espaço morto que estava embaixo? Ponto em X? Pode ser. Qualquer ponto em 4 apoios, ele é bem utilizado aí, ele é bem aceito aí. Donate, ponto em X, ponto em U, tá? Então, qualquer ponto desse, ele vai ser bem vindo numa situação dessa, tá? Aqui a gente fez uma mistura, ó, tem ponto em X aqui nessa região, tem Donate, tem ponto em U. O que deu para fazer, a gente foi fazendo, né? Porque a gente tem uma estrutura óssea muito próxima daqui, então às vezes não consigo muito profundo. Né? Então, tá aí o carinha. Hoje esse cachorro tem 50 quilos, está feliz da vida. Não fez a cirurgia para fazer a remodelação da parte óssea dentária. Tá? Com o tempo ele acabou fixando ali naquela região, ele ficou com o dente um pouquinho torto, mas a proprietária ficou tão satisfeita com o resultado que não quis submeter o animal a uma nova cirurgia. Ele comia, nada atrapalhava, era só uma questão estética. Então, ela optou em não fazer a cirurgia. Então, ali, no caso de trauma, tá? Então, aquilo é o extremo, normalmente a gente pega. Rinoplastia por neoplasia é uma coisa bem feia, normalmente é feito em gato, olha o buraco que fica, né? Você tira toda a parte da cartilagem nasal, né? Um pouquinho da pele, e sutura essa parte no próprio tecido nasal. Então o animal fica com esse aspecto horroroso, né, de gremlin, com buraco no nariz. Eu não tenho muito hábito de fazer isso não, porque hoje em dia você tem aí congelamento, né, você tem radioterapia, então tem outras técnicas que podem ajudar a deixar o animal mais confortável e menos essa cara de monstro. Síndrome braquicefálica, né? Raças comumente acometidas de síndrome braquicefálica. Quais são? Bulldog inglês, Boxer, Boston, Lhasa, Pugs, Shih Tzus, Piquenês, Shar-Pei, Cavalier e o nosso campeão aí, que é o Bulldog francês. Tá?
Então, tem muito. Na verdade, a gente não sabe, né, se a incidência é maior no bulldog francês ou porque é um animal que virou moda, né? E aí a comercialização dele é bem maior do que outras raças. Aí a gente não consegue determinar, né? Mas basicamente o bulldog, acho que 90% aí desses animais precisam ou de estafilectomia, que é a redução do palato, ou da rinoplastia. Bom, deixa eu voltar aqui. A gente está falando de síndrome braquicefálica, né? A gente deu uma pausinha aí para falar de rinoplastia, a gente vai falar de rinoplastia, que era a última parte que a gente tinha falado de narinas, mas entramos em braquicefálico. Então, braquicefálico tem palato prolongado, narinas estenóticas e alguns ainda fazem pelo esforço respiratório saco-laríngeo invertido, né? Mas nós vamos falar aí da rinoplastia. Alterações concomitantes também tem traqueias hipoplásicas e o colapso traqueal e epiglótico quando o animal tem esforço muito grande. Esse esforço vai levar aí o colapso de traqueia ou o tráqueo epiglótico. Planejamento cirúrgico. Não tem muitos exames que a gente peça para fazer uma rinoplastia, tá? Para narina estenótica. O exame é clínico, tá? A única coisa que vocês têm que observar é ele só tem isso ou ele tem o prolongamento do palato. Se ele tiver só narina estenótica, beleza, mas normalmente está associado ao prolongamento do palato, tá? E às vezes, se você fizer só a rinoplastia, melhora um pouco? Melhora, mas não resolve o problema do animal, porque ele tem o palato prolongado. Então, tudo isso tem que ser avaliado, tá? Quando vocês tiverem um animal braquicefálico, principalmente bulldog francês, vocês têm que ter a consciência de que tem que avaliar o palato, tá? Porque às vezes não resolve o problema só mexendo na narina, tá? Então, o planejamento cirúrgico vai depender do seu diagnóstico, né? Está associado a um prolongamento de palato, então você vai ter que se planejar. E às vezes não é possível planejar porque você só consegue fazer o exame do palato abrindo a boca do cachorro e fazendo uma laringoscopia. Para isso você tem que anestesiar, né? Um exame detalhado. E aí nem todo proprietário está disposto a anestesiar um animal que já não respira direito só para fazer um exame clínico. Tem raio-x dessa região? Tem. Se for um bom raio-x, às vezes dá para ver. O que caracteriza o prolongamento do palato? Quando ele ultrapassa a epiglote, tá? Então, quando ele ultrapassa a epiglote, a gente tem aí um prolongamento do palato. Bom, a técnica cirúrgica da rinoplastia, existem duas técnicas, eu vou mostrar para vocês aqui a mais feita, tá? Existe essa técnica primeira aqui, que é só fazer uma incisão em forma de triângulo, né? Na asa do nariz e suturar, e aí você vai abrir, né, a narina que era estenótica. E tem a remoção da asa do nariz, que esteticamente fica bem feio, né? Eu nunca fiz e também nunca vi alguém usar essa técnica, tá? Mas já vi animais com essa técnica, mas não vi ninguém fazer. Mas o resultado estético é bem feinho, né? Então essa aqui é mais anatômica e essa aqui é a mais utilizada. Então vamos lá. Como é que é a técnica, né? Você pode marcar aqui com bisturi elétrico, né? Mas é feita com bisturi frio, só para medir um lado e outro, tá? Olha a diferença, né? Do animal com narina estenótica e do animal pós-operado. Narina estenótica no animal pós-operado, tá? Então vamos ver aqui a cirurgia em si. Então você faz aí uma incisão, né? Sangra um pouquinho, beleza? Não tem problema nenhum. Pega a parte que você incisou e faz lá o triângulozinho, ó, tá vendo? Com bisturi, ponta fina,
Espera aí, galera, que o meu alto-falante não está funcionando, né? Vocês estão me ouvindo, não, né? Eu tô. Tá? Beleza. É que apareceu uma mensagem aqui que não estava funcionando. Tá aparecendo para vocês aí que tá gravando? Tá, né? Ou deu pausa na gravação? Tá Tá aparecendo. gravando. Beleza. Então vamos lá. Então, faz uma incisão em triângulo, ó, né? Na cartilagem. Sangra pouquinho, com bisturi de ponta fina, com cabo número 3, bem fininho, tá? E aí o cara vai dar só um pontinho, né? E aí que tipo de fio a gente usa para fazer isso, gente? O que vocês usariam aí? Tá vendo a delicadeza que é fazer a cirurgia, né? Bem delicado. O cara parece estar usando um monocrio, tá? Eu chutaria monocrio. E é esse tipo de fio que é o mais indicado, tá? Monocrio é um fio monofilamentar absorvível. Pode usar nylon, professor? Pode, gente, mas, pô, como é que você vai tirar o ponto depois desse cachorro? Vai ser feder um ponto em U, ó. Olha lá. E acabou a cirurgia, tá? Um pontinho só. Assim que você aperta a sutura, o sangue para na hora. O importante é você fazer a limpeza dessa região para ele não ficar espirrando, né? Então, ó, pontinho em U, olha lá. Tá lá, beleza, resolvido o problema. Tá, como é que o animal aumentou? Ele mediu ali, mais ou menos, né? Marcou com molhadinho do sangue mesmo, e aí corta. Do outro lado, é uma cirurgia relativamente simples, gente, não tem mistério, tá? O pessoal fala, tem especialista para fazer isso. Não precisa de nada disso, gente. Olha só como é que é simples, tá? A lâmina é bem fina, faz um corte em triângulo, e faz uma sutura e mete R$3.000 no bolso, que é o que o pessoal está cobrando para fazer essa cirurgia. Tem dificuldade? Fala sério. Pontinho. O ideal é usar um fio absorvível, né? Mas tem gente até usando Vicryl mesmo, tá? Mas eu não aconselho usar Vicryl, não. Usar monocryl, pelo menos. Pô, tu tá cobrando bem na cirurgia dessa, o pessoal cobra bem. E para o fio cair depois, o ponto cair, né? Pronto. Acabou a cirurgia. Andrei, lá no hospital faz sua cirurgia? Faz, pô. Por que não? E o melhor, não custa 3.000. Não, porque eu tô precisando pro cachorro aqui mesmo. Ah, bom, pro cachorro. O cachorro a gente faz. Faz, cara. É só levar lá que a gente faz. Não tem mistério, não. Ó. Leva lá no próximo semestre, que aí tua equipe entra e se ajuda a fazer. Beleza, Olha, então. olha Fechou. aí que maravilha. Tem mistério nenhum. Abriu, né? O animal vai respirar melhor. Deu um pontinho, acabou a cirurgia. Acabou o procedimento. Tem mistério? Não. Tá aí. Universidade de Saragoça, Rinoplastia em cachorro. rinoplastia em cachorro. Rinotomia. Aí a rinotomia, gente, é mais complicada. Deixa eu só botar o fone. A rinotomia já é mais chatinha porque, né, a rinotomia é o quê? A abertura, né, daquelas fossas, daquelas cavidades. E aí a cirurgia é mais chata porque sangra bastante, o pós-operatório também sangra bastante. E aí o que vocês devem decorar disso aí? Os acessos, né? Eu tenho a abordagem dorsal, né, da cavidade nasal, dos seios paranasais, uma abordagem ventral para a cavidade nasal e uma abordagem intraoral, tá? Então a gente vai ver o que é isso aí. O que é importante a gente saber? Na abordagem da cavidade nasal, nos seios paranasais, na abordagem dorsal, você vai ter que serrar o osso, né? E você vai ter que ter fios preparados para poder fazer a sutura. Você pode usar um
prolene, que é o inabsorvível, né? Porque normalmente o pessoal usa fio de aço, mas essa região não tem quase pele. Se você botar um fio de aço ali, o que acontece? O fio vai ficar aparente, vai ficar machucando a pele. O animal tem tendência a esfregar o nariz, né? Então, não é muito aconselhável. E tem cirurgiões que deixam até aberto, né? O animal respira, só que fica sobe e desce, sobe e desce. O problema de deixar aberto é que qualquer traumazinho vai sangrar. Então, se quiser fechar, tente usar aí um prolene, né? Que é inabsorvível e é bem mais maleável do que o fio de aço, tá? Então, esse é o acesso dorsal, tá? Então, acesso dorsal. Acesso ventral é por dentro da cavidade oral, tá? Que é um acessozinho também chato, porque tem o palato duro, tem que serrar osso do mesmo jeito, tá? E aí tá aí o acesso, né? Depois tem que fazer a fixação desse osso que você serrou, da mesma forma, porque não tem quase mucosa ali para você suturar. E tem o acesso intraoral, que é pela cavidade nasal, oral, né? Pela mandíbula, pela maxila. E aí o que você... desculpa, pela parte superior aqui em cima dos caninos, ó, dente canino da delimitação. Só que você só consegue ter acesso ao que está debaixo aqui da cartilagem, tá? O que está nessa região aqui de cartilagem, como você não vai abrir cartilagem que sangra muito, essa cartilagem sangra do nariz, você pode fazer um acesso intraoral, né, para ter acesso aqui a essa região, por trás da cartilagem, se tiver um tumor, por exemplo, aqui nessa região, tá? Então, são 3 tipos de acesso. Então, vamos ver o prolongamento do palato, terminando narina. Prolongamento do palato está dentro da síndrome braquicefálico, estafilectomia. A cirurgia para a redução do prolongamento do palato se chama estafilectomia. Conduta pré-operatória, eu preciso determinar se esse animal está na crise ou não. Se estiver na crise, eu não posso operar, tá? E proferir o tratamento clínico. O tratamento clínico é tirar ele da crise, anti-inflamatório, né? O animal que fica roncando demais acaba inflamando o palato, né? Ele fica... E quando ele corre, faz exercício ou é submetido a um esforço físico, o animal vai aumentar isso e acaba inflamando aquela região. Por que eu estou falando isso? Porque normalmente o proprietário chega desesperado na clínica porque o animal está em crise. E aí ele quer operar. Você já falou 20 mil vezes para ele que tem que operar, ele não opera porque o animal não está na crise. E na crise você não pode operar. Você tira ele da crise, aí ele desiste de operar. E aí ele volta para a crise e aí ele quer operar. Então tem que deixar bem claro e não pode ceder essas pressões só pela parte financeira, porque se você operar na crise, o animal vai sangrar mais, vai ter risco de ter aquelas complicações todas de orofaringe, então evite operar na crise. Planejamento cirúrgico a gente pode fazer com raio-x, tá? E exame clínico. Isso caracteriza o prolongamento do palato, quando o palato se alonga e passa da epiglote, sobrepõe a epiglote, isso que causa aquela ronquidão. Olha a região como é que está toda edemaciada, né? Toda inflamada. Então, nesse momento, a gente não pode submeter um animal desse a uma cirurgia. A técnica, existe várias técnicas, tá? Vou mostrar para vocês. O que a Teresa Foss preconiza, né, é com uma pinça de Ailes vir aqui cortar e suturar. Eu não gosto de fazer essa técnica, porque a manipulação com uma pinça, às vezes, é uma manipulação excessiva. Eu gosto de usar os reparos, tá? Você bota 3 reparos, um em cada região, corta um pouquinho, sutura, corta um pouquinho, sutura, corta um pouquinho, sutura. Tá? É uma cirurgia que sangra? Sangra. Sangra se você não usar essa técnica que eu estou explicando para vocês, de cortando e suturando. Tá? Existe a técnica com laser, tá? De CO2, existe a técnica com bisturi ultrassônico e a técnica convencional, que é suturando. Bom, outra coisa, a gente não deve fazer uma cirurgia num paciente desse que está com a boca podre, cheia de tártaro, tá? Senão a tendência de complicar nossa cirurgia por um processo infeccioso é grande. Então, existe um preparo pré-operatório. Tem que fazer a limpeza. Dá para fazer junto? Não, não dá. Não dá porque tártaro é bactéria. Quando você vai limpar o tártaro, você limpa com ultrassom, você vai aspergir bactéria em todo o centro cirúrgico e na cavidade oral do cachorro.
Então, não dá para fazer junto. Tem que fazer primeiro a limpeza e depois fazer 20 dias depois, fazer a cirurgia da estafilectomia, tá? A remoção do palato. Com que tipo de fio vocês acham que é mais recomendado fazer esse tipo de sutura? Com absorvível? Sempre com absorvível. E mono ou multifilamentar? Mono. Mono, tá? Tem gente que usa Vicryl normal para fazer isso, né? Eu uso, se eu tiver a opção de usar um Vicryl, eu vou usar um Vicryl Plus, né? Que ele tem antibactericida na sua composição. Então evita a descência dos pontos. E os pontos sempre contínuos, tá, gente? Para não ficar aquelas pontas de fio estimulando a tosse, estimulando o animal a ficar engasgando, tá? Então, o ponto melhor que a gente pode aplicar aí é uma sutura contínua e um fio monofilamentar absorvível, tá? É o melhor padrão de sutura, o padrão ouro. Eu tenho a técnica com essa técnica é a técnica com a sutura, e aqui eu vou te mostrar uma técnica que não precisa de fazer sutura, que é com bisturi ultracísio, que é com bisturi harmônico. Ele vai cortando, né? E coagulando ao mesmo tempo, vai selando tudo. E aí, gente, não precisa suturar, tá? É sacanagem botar um cronômetro ali, né? Olha lá. Olha aí. 46 segundos, R$ 3.500 no bolso. Tá bom? Achei que fosse bem mais caro do que a Rhino. Normalmente o pessoal cobra a mesma coisa. E se fizer os dois, cobra um pouquinho a mais. Não cobra 3 e 3, entendeu? É porque tem gente que tem medo de fazer, cobra caro para fazer pouco, ou usa técnica. Normalmente, tem um colega que está cobrando 3.800 com bisturi ultrassônico, e sem bisturi ultrassônico ele cobra um pouco mais barato, que é 2.500. Fazendo as duas, às vezes o pessoal cobra 4.500 por aí. Mas imagina aí, você cobra R$ 2.000 para fazer isso aí a cada 46 segundos, não tá bom? Tá ótimo. Hein? Eu ia viver só de fazer isso. Assim, aí acabou a cirurgia, não precisa suturar, tá? Então, tá resolvido o problema. Vou passar outra agora. Agora a técnica do laser, essa era a mais utilizada antes de... Porque o que acontece? Ah, professor, mas quanto é que custa um bisturi ultrassônico? Um bisturi ultrassônico, na medicina, estava em torno de 60, 70 mil reais, tá? Então, realmente ficava muito caro. E tem outras aplicações, né, para fazer, porque o pessoal não conhece. Mas tem diversas aplicações. Por exemplo, você pode fazer castração também dessa forma sem usar fio, tá? Você pode fazer esplenectomia sem usar fio. Você pode fazer hepatectomia para selar os vasos com tranquilidade. Então, tem diversas aplicações de bisturi ultrassônico. Isso só começou a ser mais divulgado agora porque uma empresa de São Paulo conseguiu botar um custo de 15 mil reais. Então, ficou acessível, né? Está o preço de um bisturi normal. E o laser também. O laser custa 60 mil reais. É caro pra caramba. Então, eram tecnologias similares, mas o ultracísio é muito melhor do que o laser, porque a lesão térmica é muito menor, né? E o laser também não precisa suturar, tá? Vai ali, ele está marcando onde ele vai fazer a remoção. Olha que ele usa os reparos, né? E aí você vai cortando, né? Também é bem simples, tá? O cara tem um laser de 70 mil reais
e usa uma tampinha de agulha para fazer de abre-boca lá. É um sem vergonha, né? E aí acabou a cirurgia. Tem que tomar, o laser tem que tomar cuidado para não queimar as outras estruturas, tá? O bisturi ultracísio não tem tanta preocupação, porque ele só gera o calor ali na região que ele tem contato, ó. Ó, bem bacana, né? E agora, para os pobres, para os mortais. Eu já fiz muito isso, né? E faço. Hoje não vou fazer mais porque eu comprei o bisturi ultrassônico. Então, né, o que acontece? Você vai botar os reparos e você puxa. O primeiro passo é você puxar ali o prolongamento, fazer um reparo no pilar direito ou esquerdo, né? Depende de onde você começa, perto da tonsila. Pega a pontinha que fica virada lá para trás, ó, tá vendo? É um triângulo, na verdade, né? Você vai fazer um triângulo. E aí bota o fio. Tá vendo o movimento que ele faz? É bem delicado, né? Ele bota esse reparo para poder não ficar com a pinça ali balançando, tá? Então, tá aí 3 reparinhos, né? E aí você começa a suturar, a cortar e suturar. Não tem muito mistério. Você pega com uma tesoura curva, eu tenho uma tesoura que é mais angulada, né? Então a gente vai ali, ó, ó lá, ó, né? Vai cortando, para um pouquinho, não deve acontecer isso, o animal estava mal anestesiado, ó, ó, ó lá, tá? Tem que lembrar que a mucosa ela corre, né? Está cortando, vai ter que fechar as duas partes, a de cima e a de baixo. Ele está usando o próprio fio que ele fez o reparo, ele está usando um Dexo, né? Que é um fio multifilamentar. Olha aí os filamentos, você está vendo, né? Então tem muita gente que usa, né? Eu não gosto de usar, né? Mas não é que seja proibido, é que o risco de decontaminação é maior. Olha como é que ele sutura lentamente, pega nos tecidos com bastante calma, tá? Não é uma cirurgia que você pode fazer assim atabalhoado, porque você pode, olha a epiglote onde é que fica, bem ali embaixo, né? Então evitar lesões, né? Ó, acabou a cirurgia, tá? Ele ainda usou um fio que eu acho muito grosso, né? Qual o número do fio que a gente usa para fazer isso normalmente? Um 4 zeros, tá? Um 3 zeros no máximo, mas normalmente eu uso 4 zeros. Importante para rinoplastia também, tá? Um 3 zeros, um 4 zeros. Então, para rino e para palato, 3 zeros, 4 zeros, tá? De preferência monofilamentar. Tranquilo o procedimento? Avaliação e cuidados no pós-operatório, gente, é tranquilo, tá? A gente normalmente faz antibiótico anti-inflamatório, corticoide, de preferência, água gelada, gelo. Imediatamente a cirurgia a gente coloca um gelinho ali para poder diminuir a formação de edema, tá? Então, esse é um dos segredos da cirurgia. E bota o animal para tomar sorvetinho, beber água geladinha, fazer gelinhos de cubos de gelo de água de coco, que o animal normalmente gosta, tá? Para estar sempre reduzindo o risco de ter complicações aí e inflamações no pós-operatório. Isso é muito importante. Não pode operar essa região na crise, porque toda aquela região vai estar inflamada e vai estar mais vascularizada. Além do tecido sangrar mais, o tecido inflamatório ele é mais friável, então pode romper a sua sutura. Então, por isso que a gente não opera na crise. Tá? Então, pós-operatório, gelinho, antibiótico anti-inflamatório, está resolvido. Tá? E que é importante? Você só estubar esse animal quando ele já estiver cuspindo o tubo, tá? Para não ficar estimulando ali aquele espirro reverso e nem ele ficar com dificuldade respiratória, tá? Então, só estuba esse bicho quando ele estiver já quase 100% acordado, mordendo o tubo. Laringe, sacro-laringe vertido, paralisia de laringe. Vou falar dessas patologias, mas daí em diante eu aconselho a ninguém mexer, tá? Até eu tenho medo de mexer em algumas dessas patologias, porque realmente as complicações são bem graves. Laringe, o sacro-laringe vertido, né? Você vê que a região toda fica inflamada, olha como é que fica toda demasiada, a gente nem quase vê epiglote, né?
Ele é verte, você vem aqui, dá um cortezinho e acabou a cirurgia. É isso, nem suturar, você sutura. Quando você tem uma complicação, a evolução dessa complicação na laringe é o colapso de laringe. Isso não tem cirurgia para resolver, tá, gente? Olha lá como é que vai fechando a epiglote, né? E aí, às vezes, você não consegue nem tubar o animal. Então, quando chega nesse ponto, o tratamento é traqueostomia, tá? Por isso que eu vou falar de traqueostomia agora. Então, traqueostomia, conduta pré-operatória, normalmente a gente está associado a uma alteração de vias aéreas superiores, que o animal não consegue respirar, que nos leva a fazer uma traqueostomia temporária ou definitiva, vai depender do problema, tá? Normalmente isso acontece em traumas ou colapso. Tratamento clínico não dá para fazer, planejamento cirúrgico é escolher a técnica, se é temporária ou definitiva. Se for um tumor, ou se for uma fratura que levou, que você vai ter que mexer primeiro, fazer a traqueostomia para depois você chamar a pessoa para refazer a parte de fratura, que tenha comprometendo a parte respiratória, tu pode fazer uma temporária. Então, aqui estaria uma temporária e aqui uma definitiva. Tem a temporária, você abre a traqueia, faz uma incisão entre os anéis traqueais e passa uma cânula. Tem que ser uma cânula traqueostomia, professor? Não, você pode usar um traqueotubo, corta ele e bota aí, tá? E a definitiva, você abre a traqueia, né? Faz um corte nesse formato aqui, né? Em H, faz um corte nesse sentido, e aí sutura ela na pele, tá? Problema disso, ele perde toda a parte de septo nasal que vai preparar o ar e filtrar o ar para a respiração. Então, esse animal constantemente vai ter secreção pulmonar, infecção respiratória, então, normalmente, ele não tem uma qualidade de vida muito boa, tá? Colapso de traqueia. Colapso de traqueia é uma forma de obstrução da traqueia causada por uma flacidez e achatamento das cartilagens. Algumas vezes o colapso de traqueia é erroneamente denominado de estenose traqueal congênita, né? Nos trabalhos mais antigos isso. A causa do colapso de traqueia é desconhecida e provavelmente multifatorial, tá? Ano que vem a gente vê isso em patologia. Então, as causas incluem fatores genéticos, fatores nutricionais, alérgicos, deficiência neurológica, doenças de pequenas vias aéreas e degeneração da matriz cartilaginosa. Então, tem diversos fatores que podem levar ao colapso de traqueia. Tem predisposição de raça? Tem. O campeão, Yorkshire, tá? Yorkshire é aqueles micropoodle pequenininho. Mas você pode encontrar em Lulu, Maltese e Shiatsu e Chihuahua. Tanto faz, machos e fêmeas são cometidos igualmente. Então, vamos ver aqui. Colapso de traqueia. Conduta pré-operatória. Também não se deve operar na crise, né? A gente tem diversos graus, né? Uma traqueia normal, uma traqueia com colapso moderado e uma traqueia com colapso severo, tá? Existem dois tipos de técnica. A prótese intra e extra luminal, tá? A prótese intraluminal, a gente vai ver a diferença de uma para outra é que a prótese intraluminal, ela não altera a queixa principal do proprietário, que é a tosse, tá? Então, por quê? Você vai botar um corpo estranho lá, vai estender, resolve o problema de respiratório do animal, de qualidade de respiração, mas a tosse persiste, porque fica um corpo estranho lá. E, normalmente, você tem que trocar essa prótese com algum tempo. E a prótese externa, você veste a traqueia e mantém um anel em volta dela. Então, a prótese interna é colocada através do endoscópio, tá? O ideal é que tenha um fluoroscópio para você saber a posição. Ela entra fechadinha, envelopada, você coloca lá dentro, tira o envelope, ela se abre e fica lá estendida. Tem vários tipos de materiais, tá? Eu não faço esse tipo de cirurgia porque eu não tenho acesso a esse tipo de material. Eu faço a prótese externa e, além de ser melhor, eu prefiro fazer a prótese externa. A prótese externa tem os anéis traqueais, né? E tem a prótese nitinol, que é a mais usada, que é uma espiral de caderno, tipo uma espiral de caderno, feita do material chamado nitinol. Você só investe ele
e aí ela fica com a traqueia armada e a traqueia não consegue se dilatar para ficar fechada. Então, ela fica armadinha, tá? Uma prótese dessa está em torno de R$800. Não sei se já baixou o preço. Mas, normalmente, a gente coloca aí e o diagnóstico é feito através do raio-x, o planejamento cirúrgico e tomografia. Você precisa medir o diâmetro da traqueia para encomendar a prótese. E só é possível no raio-x ou na tomografia. Principalmente na tomografia. Ok? Complicações quase nenhuma, com exceção da prótese interna, que ela tem numa bolha reflexo da tosse. Tá? A de nitinol tem quase nenhuma complicação, a não ser que você cause lesão em algum nervo, que é bem importante. Até você chegar lá, você tem várias estruturas para você chegar lá. Tem a tireoide, tem nervo laringeu recorrente, carótida, então, de complicações só se você causar uma lesão iatrogênica. Gente, vou fazer um intervalo de 10 minutos, tá? Porque a gente vai entrar em vias aéreas inferiores e a gente já está aí com 1h30 quase de aula. Então, vou fazer um intervalinho para a gente dar uma respirada. Quem quiser tomar um café, fumar um cigarro na gravação. Tá aparelhada, gravando. Então, vamos lá. Aí a gente chega que, para mim, é o filão, é o filé, é uma das cirurgias mais maravilhosas que a gente tem dentro da medicina veterinária, que é toractomia. Pô, cirurgia pulmonar é ver o coração bater, é tudo de bom. Né? E não é tão complicado como o pessoal acha. Né? Então vamos lá. Passa, filhão. O que é uma lobectomia pulmonar? No tórax, normalmente, né, o sistema respiratório inferior, basicamente, é pulmão. Tá? E a gente tem dois tipos de cirurgia no pulmão. Lobectomia pulmonar em animais pequenos. Existe a lobectomia. Né? Lobectomia é a remoção de um lobo do pulmão. Né? Total, ela pode ser total ou parcial. Indicações. Casos de infecções pulmonares que comprometam o parênquima pulmonar de modo irreversível, que não tenha, ou seja, de modo irreversível clinicamente. Ou seja, que não exista um tratamento clínico. E que condição é essa? Neoplasias, torção de lobo pulmonar. A gente vai ver agora aí as condições que as principais doenças. Torção de lobo pulmonar, consolidação de lobo pulmonar oriundo de uma torção, neoplasias, traumas pneumotórax espontâneos. Tá? Então, essas são as patologias que são susceptíveis à resolução cirúrgica do trato respiratório inferior. Existe sim conduta, e aí é bom desde agora vocês começarem a se preparar para essas condutas. Né? Sintomas a gente não vai ver, mas eu preciso falar para vocês que existe uma conduta pré-operatória, porque vocês às vezes vão estar atendendo em emergência, vão estar trabalhando em clínica, em internação, essas coisas, e vocês vão estar diante de casos que vão dar um pouco de desespero, mas não adianta num caso de hemotórax ou pneumotórax querer chamar direto uma equipe cirúrgica. Existe uma conduta a ser feita, tá? Então, a gente vai ver essa conduta aí bonitinho. Eu tenho dois tipos de cirurgia. As cirurgias programadas, tá? Que a gente tem tempo de fazer um diagnóstico, tem tempo de fazer um pré-operatório, tem tempo de fazer um planejamento cirúrgico, tá? São normalmente causadas o quê? São as neoplasias, as consolidações de lóbulo pulmonar, né? Ou as torções do lóbulo pulmonar. Hemotórax e pneumotórax sai dessa regra porque aí já entra numa cirurgia de emergência, tá? Então, a gente tem aí agora a conduta de uma cirurgia de emergência. Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, é estabilizar esse paciente, seja qual for o diagnóstico dele, tá? Se ele chega com trauma torácico, ou chega ao dispneio com insuficiência respiratória, a primeira coisa que você tem que fazer é fornecer oxigênio para esse animal, para tentar dar um conforto melhor para ele. Então, forneceu oxigênio, tentou estabilizar, aí sim você vai fazer o diagnóstico. Ele está respirando bem, ele está oxigenando bem, ok. Ausculta um lado, ausculta outro, pede o raio-x e tenta fazer o diagnóstico. Tá? Está estabilizado? Se for possível, vai para o raio-x com oxigênio
e tenta estabelecer um diagnóstico, tá? Bom, você não consegue tirar ele da internação, porque ele subiu na emergência com quadro respiratório agudo, e aí você deu oxigênio, melhorou, mas ele ainda está com uma oximetria baixa, aí você vai fazer a ausculta e com o exame clínico vai tentar fazer um diagnóstico, um pré-diagnóstico, tá? E aí sim, na ausculta, você, dependendo da alteração que você encontrar, você vai ver, ó, aqui está abafado, aqui o som está crepitante, aí dependendo do que você encontrar, vai determinar a sua conduta, tá? Mas é importante, às vezes, fazer uma drenagem, né? Uma punção desse tórax para saber se é hemo ou pneumo, tá? Para tentar também dar uma estabilidade, porque tanto o hemotórax quanto o pneumotórax vai impedir que o pulmão faça os movimentos respiratórios. E aí é importante você drenar, seja ar ou sangue, ou pus, né, biotórax, para poder expandir, esse animal ter um conforto para você tentar fazer o seu diagnóstico e chamar a equipe cirúrgica, tá? Então, no quadro de emergência, é isso que a gente tem que fazer. Tentar estabilizar o animal para tentar fazer um diagnóstico. Por quê? Porque a toracotomia, existem duas abordagens, a intercostal e a abordagem external. A abordagem external é sempre mais traumática, a recuperação é sempre mais longa, então, se eu consigo fazer um diagnóstico e identificar a patologia do lado direito ou esquerdo, você vai abrir pelo lado direito ou esquerdo, pela intercostal, que a recuperação é muito melhor para o animal, tá? Então, para abrir qualquer paciente, eu preciso primeiro determinar a via de acesso e eu tenho que saber a anatomia. Então, como eu falei, eu tenho a via de acesso intercostal, né, e a via external. E aí eu tenho tipos de lobectomia. A lobectomia total é a remoção de um lóbulo inteiro e a lobectomia parcial. A técnica cirúrgica. Bom, tricotomia ampla da região, se fizer intercostal, vai fazer toda a região, assim, a lateral do abdômen, flanco e até o pescoço, pata. Posicionamento do animal, a antisepsia do paciente. E aí a gente entra na técnica. Vamos ver a anatomia. Bom, se for acesso external, né, a gente vai abrir pelo externo, tá? E o que é importante a gente ter em mente? Que a gente vai ter que deixar 3 esternebras, pelo menos, sem mexer, para manter a estabilidade do tórax. Se você abrir tudo, ele faz assim, e depois para você fechar é difícil, perde um pouco da estabilidade. Isso é osso. Você abre com uma serra óssea, a gente vai ver isso. A vantagem do acesso external é que, pelo acesso external, você tem acesso logo a toda a cavidade torácica, tá? E aí você tem acesso, que é importante você saber quando você não consegue diagnosticar qual é o lado que a patologia está acometendo, né? Então, no lado esquerdo, eu tenho o lóbulo cranial e o lóbulo caudal, tá? O lóbulo cranial ele é dividido em cranial e caudal. E do pulmão direito, aí a gente não tem coração, né, que ocupa espaço, então a gente tem mais espaço. Então os lóbulos são mais divididos. Eu tenho mais massa pulmonar. Então eu tenho lobo cranial, eu tenho lobo médio, eu tenho lobo caudal e eu tenho lobo acessório. Tá? Então no lado direito, que não tem coração, a gente tem 1, 2, 3, 4 lobos. Lobo cranial, lobo medial, lobo caudal e o lobo acessório. Ok? Para a gente fazer o acesso intercostal, a gente precisa saber qual lobo que está acometido, né? Para abrir exatamente no lugar da lesão. Quando você não sabe qual lobo que está acometido, principalmente no pulmão esquerdo, que os lobos não têm essa divisão tão clara, né? A gente abre numa região onde a gente possa acessar o hilo pulmonar. Porque você não sabe ainda se você vai fazer uma pneumectomia, uma lobectomia total ou uma parcial, né? Então, você abre numa região que você possa acessar o hilo. E qual região é essa? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto espaço intercostal. Tá? Então, no quinto espaço intercostal, você tem acesso ao hilo de todos os lobos. Tá? E dali você consegue puxar o lobo e fazer a cirurgia.
tá? Bom, processo external não tem muito mistério, tá? Existe pouca vascularização, a linha média do corpo é onde há aponeurose de praticamente todas as estruturas se encontram, né? Então, tem as estruturas musculares que se encontram também aqui na linha média e tem pouca vascularização. Vamos ver aqui, deixa eu dar um zoom. Então, o principal músculo que a gente tem é o peitoral profundo, a parte do abdômen, tá? E tem esses vasinhos aqui que são bem tranquilos e logo abaixo está o osso. Então, não tem muito mistério. O problema é o pós-operatório e a abertura do tórax. Tá? A abertura do tórax é problema? Por que é problema? Bom, você tem que usar uma serra que você serre exatamente em cima do osso. Tá? Você não pode errar. Por quê? Existe a torácica interna, ramos perfurantes, artéria e veia, que passam aqui coladinhas, e se você lesionar um vaso desse, o sangramento é muito ativo, tá? Principalmente se for artéria. E aí, para você conter esse sangramento é muito difícil, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. Assim como temos que tomar cuidado com as artérias e veias que passam também no acesso intercostal, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, no acesso external, quando você abre, o maior cuidado que você tem que ter e cuidado que você tem que ter para fechar também, para não causar lesão, porque a gente vai usar furadeira para furar aqui os fios, os ossos, para poder fechar, quando a gente fecha com fio de aço, tá? Então, a gente tem que ter cuidado com quem? Com a torácica interna, ramos perfurantes. Ok? A serra oscilatória, né? Uma serra de esternotomia, tá? Ela vai serrando bonitinho, né? E aí você tem acesso aí às duas cavidades, direita e esquerda. E para fechar, tem mistério nenhum, é só fazer um furo na base do osso e passar os fios de aço aí, monta o ponto, depois você vai fechando em ponto em X, tá? Aí você fecha o externo. Subcutâneo com fio absorvível e nylon para pele. Agora, o acesso intercostal, gente, né, eu tenho artéria intercostal, né, artéria e veia, né, elas são ramos direto da aorta, e sangramento é bem ativo também, pelo embaixo, ó, né, vão dar aí a artéria torácica interna. Então, a gente tem que ter cuidado. Ela passa onde? Ela passa sempre caudal a uma costela. O acesso é intercostal, é entre as costelas. Se o acesso é entre as costelas, eu tenho que fazer o acesso ou na borda cranial de uma costela ou no meio, nunca na borda caudal, para não causar uma lesão dessa, tá? Nesses vasos, nos vasos intercostais. E aí você tem que saber, né, qual o lóbulo que está acometido para saber qual é o acesso que você vai fazer, tá? Então, o acesso, se eu tenho um lobo, ó, lobo médio ou medial, se eu tenho uma lesão no lobo medial, primeiro espaço, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, eu posso acessar o sexto espaço intercostal, tá? Se eu tenho um lóbulo caudal, eu posso fazer, ó, no sétimo espaço intercostal, tá? Depende se você for fazer uma lobectomia parcial, tá? Se você já souber pela tomografia, ó, aqui, ó. Se eu tenho uma tomografia que me mostra exatamente o local da lesão, ó, aí, né? E mostra o local da lesão e mostra a quantidade, né, de parênquima que está acometido. Então você sabe se você vai fazer uma total ou uma parcial. Então você pode abrir exatamente em cima da lesão, tá? Para diminuir o trauma, só por isso. E como é que você fecha, né, antes de abrir, eu tenho que ver a anatomia. Vamos ver a anatomia, então? Bom, o principal músculo é o grande dorsal, tá? Abrir o grande dorsal, você vai já cair nos músculos menores, depois são só os músculos que ficam aqui embaixo, mas
Normalmente a gente não chega até ali, a não ser que você faça uma incisão muito prolongada, tá? Aí sim você vai chegar no oblíquo, né? Parte intercostal, mas normalmente a gente só atravessa o grande dorsal e aí a gente já cai. Deixa eu só botar aqui diminuir o zoom, passar para o próximo slide. Né? E aí você cai em cima, o grande dorsal, e você cai em cima do intercostal. Se você abrir muito aqui para baixo, aí você tem outros músculos, tá? Mas normalmente a gente não chega até lá, não. A gente só abre a pele para ter espaço e aí esses músculos ficam preservados. Então, o grande dorsal, tá? As fibras são desse sentido. Você abre no sentido da fibra e você entra no intercostal. E aí, a gente normalmente, quando for possível identificar a lesão, a gente faz uma mini toracotomia. Tá vendo aqui o intercostal aberto, o músculo? Ó? Eu fiz uma abertura no meio dele, porque aí sobra músculo de um lado e do outro. Então, quando você faz o fechamento, os músculos se entrelaçam e promovem uma vedação melhor. Tá? Então, você tira a lesão para fora, o pedaço para fora e faz a cirurgia. Aqui, eu evito usar afastador de tórax, né? Porque o afastador de tórax ele é bem traumático, tá? Então, a gente trabalha sempre com o órgão para fora da cavidade torácica. Aqui uma consolidação de lobo pulmonar, tá? Aqui abaixo do coração, o lobo cranial, e aí a gente faz a remoção total dessa lesão. Bom, como é que eu fecho isso? Eu vou falar depois a sutura, padrão de sutura, de lobectomia total e parcial. Como é que eu fecho um acesso intercostal, gente? Bom, você fecha um acesso intercostal passando vários pontos, deixando em reparos. Porque se você der um nó na hora, você não vai conseguir ver o que está embaixo depois passando agulha. Você tem que ter uma agulha muito grande. Então, você faz um ponto de cada vez, deixa eles todos reparados e depois vem amarrando. Qual o cuidado que você tem que ter? Com a borda caudal da costela. Você tem que pegar mais no meio, para não pegar o vaso, tá? Então, a borda caudal tem que ser evitada. Aqui, né? E aí, depois você vem fechando. Bom, que tipo de fio você usa para fechar? Animais até 15 quilos, você pode usar um Prolene 0. Acima disso, tem que usar um fio de aço, tá? Mesmo para o acesso intercostal. Tem fios de aços maleáveis. Ou você usa um Prolene 1 ou um Prolene 2, tá? Lá na faculdade, o vídeo que vocês vão ver, a gente usou um Prolene 2, um cachorro tinha mais ou menos uns 20 e poucos quilos, quase 30, e aí a gente fez a toracotomia dele, a toracorrafia dele com o Prolene 2, tá? Funciona bem também. E aí vamos falar da lobectomia, né? A parcial e a total. Total, em livro você vê essa maravilha, bonitinho, separa todas as estruturas bonitinhas, que na prática é quase impossível. Ainda suturar brônquio, então, é praticamente impossível suturar um brônquio, tá? Isso é só coisa de livro. Às vezes, nós não conseguimos fazer a dissecção toda desses vasos. Então, a gente liga bem próximo ao hilo, tudo junto, tá? Traqueia, artéria e veia pulmonar, e a gente liga tudo junto numa ligadura dupla, tá? O que der para dissecar, você disseca, mas eu não costumo dissecar não, porque ao dissecar você pode lesar vasos, você pode lesar pulmão, e cada lesão no pulmão é um ponto de vazamento, um ponto que você vai dar, e suturar pulmão não é uma coisa muito fácil. Então, na lobectomia pulmonar, para fazer essa sutura aqui, ó, dos brônquios, a gente tem que usar um fio inabsorvível, tá? E aí a gente dá preferência de usar um Prolene. A gente usa um Prolene, por quê? Por causa do brônquio, né? Isso aqui é cartilagem. Se você usar um fio absorvível, quando absorver, isso pode abrir. Então você tem que usar um fio inabsorvível, normalmente usa no Prolene. Que número? 0, tá? Sempre 0. Ah, se for um cachorro muito pequenininho, de 2 quilos, aí você pode usar um 2 zeros, mas eu uso 0 porque a cartilagem é dura, então, para não correr o risco de arrebentar o fio, eu uso 2 zeros. E na parcial, existe uma indicação para você fazer uma lobectomia parcial. Quando eu tenho acometimento de pulmão com um índice maior do que 30%, você vai ter que fazer uma total. Quando você tem menor, você pode optar em fazer ou tem lesões
na base. Na base não, desculpa, na parte apical do pulmão, nas extremidades do pulmão, você pode fazer uma parcial. Agora, se eu tenho uma lesão no meio do pulmão, né, não tem como, porque o bronco está passando ali, a artéria veia pulmonar também. Então, você não tem como fazer. Tá? Então, limitações. Indicações das lobectomias parciais. Quando é menor do que 30% e quando está nas extremidades. Né? Quando está no hilo, eu tenho que fazer uma total. Não tem jeito. Suturas. Eu prefiro fazer sutura mecânica, que é muito mais seguro para fazer uma lobectomia parcial. Suturar pulmão, para mim, é uma das suturas mais difíceis que tem. Qual fio que a gente usaria? Monofilamentar absorvível. Por quê? Porque o multifilamentar, né, o órgão é muito sensível. E o multifilamentar, ele rasga. Né? Ele pode rasgar toda vez que a gente passar. E aí você tem que fazer esse tipo de sutura aqui, ó, da ponta em U intercalado, tá? Para evitar que tenha vazamento. Cortou o pedaço acometido, você ainda vem aqui numa sutura contínua e fecha o coto do pulmão, tá? Ou você vem com essa sutura aqui, ó, intercalada, né? Contínua intercalada. Antes de terminar, você volta, você volta, você volta, você volta, tá? O que pode acontecer nessa técnica de complicação? Bom, você está lá, viu que está tudo ótimo, não está sangrando, não está vazando, não está tudo bem. Na sutura manual, você pode correr o risco de ter hemorragia no pós-operatório. Na sutura mecânica, isso é mais difícil, tá? E aí, o que acontece com a hemorragia? Quando eu tenho hemorragia para dentro do pulmão, intraparenquimatosa, nessa região, por exemplo, está sangrando aqui dentro, tá? Esse ponto que eu dei aqui foi mal dado e aí ele está rompendo e está sangrando aqui dentro. Ele vai enchendo os broncos, vai enchendo os alvéolos, enchendo os broncos, enchendo a traqueia. Daqui a pouco sai pela boca, o animal não consegue mais respirar. Quando isso acontece, não dá tempo de salvar o animal morre. Tá? Tá aí o grampeador, né? Esse é um grampeador. Aí a cirurgia é bem rápida, né? Tá lá a lesão. Eu estou grampeando, você deixa por 3 minutos, aguarda para fazer o selamento bem feito, né? E aí corta, está resolvida a sua cirurgia. Tá? Bom, a gente sabe que o pulmão ele funciona sob pressão negativa. Então, quando você abre o tórax, você tem que restabelecer essa pressão negativa. Tá? Existem 2 tipos de dreno para restabelecer essa pressão. O dreno sanfonado e o dreno selo d'água. Normalmente o pessoal usa o dreno selo d'água, e aí cada vez que o animal, esse selo d'água, você enche com 500 ml de soro, o animal respira, ele tem um tubo que vai lá no final, e aí metade de água ele não deixa entrar o ar. A borbulha sai, né? Ele tem 3 vias, o ar sai, e aí a coluna de água não deixa o ar voltar. Então, a cada respirada ele vai tirando aquele ar que fica nos pulmões, né? Na cavidade torácica, desculpa. E o dreno sanfonado. Eu prefiro usar esse porque esse é uma sanfona que você aperta e ele vai puxando automaticamente, independente se o animal respirar ou não. Então, a recuperação com o dreno sanfonado é muito mais rápida, tá? Do ponto de vista de restabelecimento da pressão negativa. Sem contar que ele vai drenar também todas as secreções que estão ali, tá? Por pressão. Como é que eu coloco esse dreno, professor? Você vai cavar um túnel subcutâneo e vai colocar uma costela ou 2 à frente da incisão. Os drenos nunca podem estar ou fazer parte da incisão principal, tá? Senão atrapalha a cicatrização da incisão principal. Então você puxou um túnel subcutâneo, tá aqui, ó. Ele tá aqui o túnel, tá vendo? Dá para ver? Tá o túnel e ele tá ali, ó. Né? Bota numa área que tenha bastante gordura e ali tá lá dentro, tá? Tá lá dentro, bonitinho. E vai ficar aonde você fez a remoção, tá? Você fecha e depois abre o dreno para poder começar a drenar aí. E quanto tempo a gente deixa esse dreno? 24 a 48 horas. Tá aí um pós-operatório, um cachorrinho que a gente operou imediato, né? Ainda está sob o efeito da anestesia, da linguinha para fora, de morfina, né? Mas o animal e fica muito melhor com esse dreno, tá? E às vezes a gente coloca, quando o animal é maiorzinho, a gente coloca o dreno por baixo da roupinha e aí ele fica
tranquilo, tá? Então, eu deixo o dreno é uma via de 2 mãos, e tanto pode entrar quanto pode sair. Pode entrar o quê? Bactéria, tá? Então, quanto mais tempo e você não manipular com a asepsia correta, tem que estar de luva estéreo, de gorro e máscara, tá? Para não contaminar toda vez que você for esvaziar o dreno. Como é que esvazia o dreno? Fecha aqui esse clamp, abre a válvula, bota para fora, aperta o dreno, fecha a válvula e destrava a trava. Ele vai ficar fazendo essa drenagem o tempo inteiro. Deixa no máximo 24 horas, mas isso, lógico, que depende da quantidade de secreção e ar que está saindo, tá? Então, não está saindo mais nada, você pode tirar. Quanto mais cedo você tirar, menos chance de ter complicações em relação à infecção, tá? Então, as complicações aí são decência da sutura de lobectomia parcial, né? O animal como é que está com a língua roxa, tá? Então, a decência da lobectomia parcial, enfisema subcutâneo da migração do dreno, infecção no pós-operatório. Então, essas são as principais complicações aí que a gente pode ter na cirurgia. Esse tipo de complicação é uma complicação que vai levar o animal a óbito, tá? Dificilmente a gente consegue, né, chegar a resolver esses problemas, tá? Oi. Quem me chamou? Quem falou alguma coisa? Referências da aula, tá? Se vocês quiserem consultar. Se vocês tiverem alguma dúvida, a hora é essa. Dúvida do trabalho,